Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurmiritam Jena Tasmai Shri Bhagavate Namaha. Primeiramente, então, gostaria de oferecer as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, com Vishnupada Stotra Sata Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro também. Hoje eu peço perdão a vocês pela essa gravação fora de hora, mas hoje eu viajei, ainda estou aqui no aeroporto, na verdade, uma viagem longa de dia inteiro. Então, o tempinho que eu encontrei agora esperando o voo, eu vou gravá-la para vocês, então é possível que hajam alguns barulhos aí ao fundo, ok? Bom, retornando então ao nosso verso 11 do capítulo 4. Esse verso é muito famoso. Jijathamam prapadyante tam stateva bhajamyaham mama vartman vartante manusha partha sarvashaha. Dependendo da forma como uma pessoa ela presta serviço a mim, eu vou reciprocar com ela de acordo na mesma proporção. Todos seguem o meu caminho em todos os respeitos. Então, ficou faltando a gente dar o comentário desse verso e explicar ele um pouco melhor. Como Krishna pode dizer que todos estão seguindo ele, todos estão seguindo o caminho dele em todos os respeitos, ou seja, de qualquer maneira. De qualquer maneira, todos seguem o caminho de Krishna. E esse verso tem duas informações importantes. A primeira é que ele vai reciprocar com você à medida em que você o adora, à medida em que você se entrega, ele vai te retribuir, né? E a outra informação importante é que todos seguem o caminho dele de qualquer maneira. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele explica aqui: alguém pode perguntar, apenas os seus devotos exclusivos, unidirecionados, né, podem entender que as suas atividades e o seu nascimento são eternos. Outros, que têm uma inclinação para Jnana, né, ou qualquer outro processo, eles se abrigam em você no caso Krishna, para obter a perfeição naquele processo específico. Mas eles não aceitam a eternidade do seu nascimento e de suas atividades. O que então acontecerá com eles? Em resposta, Krishna diz neste verso: aqueles que se abrigam em mim para executar bhajana, para fazer a adoração, então eu reciproco, oferecendo a eles os resultados daquele bhajana. Porque eu sou o Mestre Supremo. O meu nascimento, os meus passatempos são eternos. Aqueles que entendem isso e que me adoram, né, me servindo, né, e inclusive glorificando algum passatempo específico, né, para me satisfazer, eu, como o controlador supremo, sendo independente para agir ou não, como eu mesmo escolho, Krishna diz, eu posso então fazer o nascimento dessa pessoa e suas atividades também eternas. Ou seja, eu os faço como associados eternos, parikaras. E no momento apropriado, eu me torno manifesto e imanifesto neste mundo. Ou seja, Krishna vai transformá-los em almas liberadas, vai dar-lhes acesso, né, ao seu reino eterno, e vai fazer com que eles não nasçam mais. É isso que ele quer dizer com fazer o nascimento se tornar eterno. Ou seja, vai nascer pela última vez no mundo transcendental.
Mas existem outros, como Gyanis e Karmis, que também se abrigam em mim, Krishna diz, mas considerando o meu nascimento e atividades como sendo temporários, e a minha forma, a deidade, como sendo um produto da energia material. Em compensação, eu repetidamente os mantenho, né, nessa rede do ciclo de nascimentos e mortes eternos, que estão, assim então, subjugados à destruição. Ali, naquela teia da ilusão, eu irei dar-lhes todo tipo de misérias, nascimento após nascimento. No entanto, aqueles Gyanis, que são especiais, que consideram o meu nascimento e atividades como sendo eternos, a minha deidade como sendo composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, e se abrigam em mim para obter o conhecimento perfeito, eu assim então também os libero. Para esses que desejam mukti através de abandonar o corpo grosseiro e sutil, eu destruo então essa conexão deles com o ciclo de nascimentos e mortes, que é nascido da ignorância, e lhes concedo Brahmananda, ou seja, a bem-aventurança da liberação final. Portanto, não apenas os meus devotos que se abrigam em mim, mas também Gyani Bhaktas, Karmi Bhaktas, ou yogis, renunciantes que me adoram, ou que adoram inclusive os semideuses, todos eles, na verdade, estão indiretamente me seguindo, porque, considerando que eu sou Sarva Swarupa, ou seja, que a minha forma está presente em tudo, em todos os caminhos, incluindo Jnana e Karma, todos são o meu caminho. Ou seja, mais à frente Krishna vai explicar melhor isso. Ele vai dizer que todos que adoram os semideuses, por exemplo, o resultado daquela adoração é concedido pelo próprio Krishna através daqueles semideuses. Tá? Então, os semideuses eles não têm, de fato, uma independência, uma capacidade de outorgar bênçãos e qualquer benefício, né, por conta própria. Eles também são subordinados a Krishna. Isso é muito importante da gente também ter em vista. Se Deus é onipresente, onipotente e onisciente, não há nada que não escape, né, ao conhecimento dele, não há nada que ele não possa permitir que exista. Então, a nossa visão de mundo ela precisa ser um pouco mais madura, no sentido de entender que, neste mundo material, tudo que existe, existe por concessão divina. Tá? Houve uma grande batalha, certa vez, entre os demônios e os semideuses. Tá? E os semideuses estavam prestes a destruir, matar todos os demônios, aniquilá-los de uma vez por todas. Resultado, o que aconteceu? Quando eles estavam prestes a matar os últimos, né, Narada Muni aparece no campo de batalha e ele impede que os semideuses continuem aquele genocídio e diz para os semideuses: não exterminem os demônios, porque eles também são necessários aqui neste mundo material. Então o mundo material ele tem essa dinâmica, ele tem essa qualidade, essa característica. Então não tem como a gente evitar, né, que o mal exista. O mal faz parte de tudo isso. O mal ele complementa Deus, inclusive. Se não houvesse o mal, Deus não seria completo na sua criação. Tá? Então a gente tem que ter um olhar um pouco mais neutro das coisas, né, e entender que a própria condição de Kali Yuga, tal como ela é, né, é, na verdade, criada pelo próprio Krishna. Correto? Então vamos lá ao verso 12. Aqueles que desejam os frutos das suas atividades neste mundo adoram os semideuses, porque o resultado desse trabalho frutivo pode ser rapidamente alcançado. Ou seja, os semideuses eles concedem bênçãos muito rápido. Já Krishna não. Krishna ele demora um pouco até para, inclusive, conseguir ouvir as preces dos seus devotos, até que eles alcancem um certo nível
né, mais elevado de devoção. Tá? Então, no começo, Krishna não vai, inclusive, ouvir o que nós falamos ou pedimos a ele. Quem ouve é Paramatma. Tá? Então, é bem importante fazer essa distinção. Krishna está presente em tudo através de Paramatma, mas não ele mesmo. O próprio Krishna ele está concentrado em Goloka Vrindavana e ele não está aqui neste mundo presente na sua forma completa. Tá? Ele tem um representante dele que é Paramatma. Okay? Então, até que nós consigamos um certo estágio de evolução, quem ouve as nossas orações é Paramatma, que tem também outro representante que é o nosso Guru. Tá? O Guru é quem, na verdade, faz o papel desse Paramatma para o discípulo. Tá? Paramatma se manifesta como o Guru externamente. Correto? Bom, verso 13. É um outro verso importante. Chaturvarnyam maya shrishtam guna karma vibhagasha tasya kartaram apimam vidi akartaram avyayam. Existe na sociedade um sistema quádruplo de hierarquia. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E foram criados por mim, Krishna diz, de acordo com a divisão das qualidades, do talento e do trabalho de cada um deles. Embora eu seja o criador deste sistema, eu devo ser conhecido como aquele que é, na verdade, o imutável, que jamais faz qualquer trabalho. Ou seja, Krishna ele não se move para fazer a criação. No entanto, a criação é feita por ele. É um paradoxo isso. É um paradoxo. Então, a divisão da sociedade baseada na casta, que a gente chama, né? Que em sânscrito significa Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, foram criadas por Krishna. Então não há nenhum erro, tá, na criação dessas castas. Na verdade, existe uma grande deturpação, tá, dessa estrutura social védica, feita pelos ingleses principalmente, que tinham obviamente o interesse de destruir essa cultura, né, de profaná-la para conquistá-la. Então, a primeira maneira de você conquistar um povo é primeiro você difamar o Deus dele, depois você difama os seus antepassados, depois você difama a própria estrutura social na qual eles vivem e aí pronto, acabou, né? Aquela sociedade ela já não tem mais uma identidade própria, ela pode aceitar tudo. Então o que os ingleses fizeram? Eles traduziram novamente os Vedas, né, com uma visão cristã católica, né, em cima. Disseram que os Árias, que foi o povo que deu origem aos Vedas, vieram de fora da Índia, na verdade não pertenciam, né, ainda à Índia como povo original da Índia, vieram de fora, mais ou menos 1.500 anos atrás, né? Só que o resultado é que o fato é que não foi assim que aconteceu, né? Tanto é que os próprios Vedas eles descrevem cenários indianos, não descrevem cenários de nenhum outro lugar da face da Terra, né? Então os Vedas pertencem, né, ao povo ariano que pertence, né, de fato à Índia, né, como o cerne. Na verdade, os Árias estavam espalhados pelo mundo inteiro, porque naquela época o Império Védico era um império global, mundial, tá? Era um rei para a Terra toda, né? Então, até 5.000 anos atrás, quando Krishna estava presente, havia um rei só. O que os Kauravas queriam fazer? Os Kauravas, através de Duryodhana e de Dhritarashtra, queriam manter para si o poder desse reinado da Terra inteira. Só que eles estavam corrompendo, né? Eles eram os corruptos, né? Que a gente vê até hoje, né? Políticos corruptos, governantes corruptos, sem qualquer tipo de filosofia ou ideologia, simplesmente querem corromper e desfrutar dos sentidos, né? Oprimir o povo. Então, mas nem todos são assim, nem todos os governantes são assim. Por quê? Porque a estrutura social ela é baseada no seu talento e no seu mérito, não é baseada no nascimento. Então, para você ser um rei ou um kshatriya, você precisa ter as qualidades de um rei justo. Você não pode ser um tirano.
Da mesma forma, para você ser um brahmana, um sacerdote, você não pode ser uma pessoa que não segue regras e princípios, né, de princípios religiosos. Você precisa ser vegetariano, você precisa seguir uma série de regulações, né, de castidade, de limpeza, de estudo das escrituras, né, de respeito à linhagem dos mestres. Tudo isso te faz um brahmana, né, ser honesto, ter bom caráter. Mas acontece que o que acontece é que com a corrupção dessas castas, pessoas que nasceram nelas, né, desejaram representá-la, mesmo não tendo aquelas qualidades, né, neles. O filho de um médico não é necessariamente um médico. Então, o filho de um brahmana também não é necessariamente um brahmana. Ele precisa ser treinado, ele precisa nascer com aquelas qualidades. Do contrário, ele não pode cumprir com a função de ser um brahmana. Então, por isso é que o nosso movimento da consciência de Krishna exatamente trabalha com a questão do mérito, não com a questão da casta em si. A casta era necessária, mas ela é necessária a partir do momento em que ela é baseada num indivíduo que de fato representa essa casta, não simplesmente porque ele nasceu nela. Então, nós temos um verso dito por Chaitanya Mahaprabhu que é Kibavi Prakibanyasi Shudra Kinanoi Jai Krishna Tattvaveta Shei Guru Hai. Ou seja, aquela pessoa que conhece a ciência de Krishna, ele pode se tornar um guru, um mestre do universo inteiro, mesmo sendo ele um Shudra, um Brahmana, ou um sannyasi, ou até um comedor de cachorros, que é considerada a pior pessoa, né, da sociedade védica. Né? Ele pode se tornar um guru se ele transforma o seu comportamento e vive de acordo com as regras e se torna um devoto. Então ele se torna elegível, independente do nascimento dele. Então, existem pessoas na Índia preconceituosas, sim, que mantêm e tentam aprisionar as pessoas no nascimento das castas inferiores, sim, existe, mas eles não representam a real natureza do Sanatana Dharma da cultura védica. O Sanatana Dharma, a cultura védica, é uma cultura de evolução espiritual, não uma cultura baseada no conceito do corpo. Lembra da primeira lição que Krishna dá aqui no Bhagavad Gita? Nós não somos o corpo, então como é que eu vou julgar alguém pelo nascimento dele? Não fazia sentido. Então nós, Vaishnavas, não julgamos ninguém pelo nascimento. Nós julgamos simplesmente pelo seu próprio caráter, pelo seu próprio talento. Tá? Mas é claro que na Índia existem grupos sociais de diversas linhagens que mantém sim esse preconceito, que mantém essa coisa do impuro, do intocado. Isso existe, mas isso não faz parte do cerne da cultura védica, isso não é pregado pela cultura védica, isso é mantido por pessoas que se desviaram e elas simplesmente estão ali debaixo daquele mesmo teto, daquele mesmo abrigo, né? Mas um teto na rua, ele abriga qualquer pessoa. Nem por isso essas pessoas compartilham das mesmas ideias. Então elas estão no mesmo país, vivendo sobre o mesmo teto, mas elas não têm a mesma ideia. Então, isso é muito importante da gente entender, para a gente não ter nenhum tipo de preconceito também em relação à própria cultura védica, correto? Então, verso 14. Karma jamais pode me prender, Krishna diz, porque eu não tenho nenhum desejo pelos frutos das minhas ações. Aqueles que na verdade compreendem esta verdade, aqueles que de fato compreendem esta verdade sobre mim, também não estarão presos por suas atividades, pelo resultado das suas atividades. Ou seja, Krishna, ele é o ser mais desapegado. Tudo que ele faz, simplesmente faz sem apego qualquer. Krishna é composto de eternidade, bem-aventurança e consciência.
E nós, almas, nós somos apenas uma partícula atômica desse grande sol que é Krishna. Portanto, nós temos as mesmas qualidades que Krishna. Então, Krishna diz, aqueles que, assim como eu, não se apegam ao fruto das suas ações, eles sim podem alcançar a mim, ou podem alcançar a perfeição. Verso 15. Até mesmo os buscadores da liberação, em tempos antigos, executaram os seus deveres prescritos simplesmente para estabelecer um padrão para o homem comum. Portanto, você deve... Perdão, perdi aqui o verso. Portanto, você deve executar o seu trabalho seguindo o exemplo dos seus predecessores, das autoridades passadas. Krishna diz para Arjuna. 16. Até mesmo homens de bom discernimento ficam iludidos com os seus esforços para determinar o que constitui uma ação e o que constitui uma não ação. Por essa razão, eu devo explicar então a ciência do karma para você, sabendo que você poderá se libertar daquele ciclo mais inauspicioso de nascimentos e mortes. Então Krishna vai explicar agora para Arjuna o que é o karma, porque até mesmo grandes eruditos não sabem a diferença entre ação e não ação. Verso 17. Ação proibida e não ação devem ser entendidas de maneira distinta, porque a ciência do karma é muito profunda. Ação a gente já leu lá atrás, não sei se vocês se recordam, karma, vikarma e akarma, né? O vikarma são as ações proibidas. O akarma é você não cumprir aquilo que é prescrito, e o karma é você cumprir o que é prescrito, ou seja, é a ação ideal, né? O akarma é você não cumprir uma ação ideal, e o vikarma é você cumprir uma ação proibida. Aquele que vê a ação na não ação e a não ação na ação, ele é de fato um homem sábio. Ele é um yogi e está situado transcendentalmente, muito embora ele ainda continue executando uma série de atividades. Um verso muito importante. Karmanya karmaya pashid akarmani chakarmaya sabudinam manusheshu sadyukta krishna karma krit. Ou seja, aquele que vê a ação na não ação e vê a não ação na ação, ele é um sábio. Então aqui no comentário, Srila Gurudeva ele vai fazer justamente essa explicação, ele vai dar essa explicação, perdão. Então ele diz, todo karma executado por um Niskama Karma Yogi é chamado de akarma, ou não ação, na forma de karma sannyasa, ou seja, a renúncia dos frutos da ação constitui então a execução de Niskama Karma. Niskama Karma significa então você não ter desejos pelo fruto da ação. Muito embora o Niskama Karma Yogi execute todo tipo de ações, tá? Ainda assim ele não é considerado como um karmi comum, como um trabalhador comum, né? Um agente comum, né? Ou como um trabalhador frutivo, porque na verdade essa ação dele não constitui uma ação em si. Por quê? Porque ele não está apegado nem à ação e nem ao fruto da ação. Então isso é chamado de não ação. Não ação não é que não haja movimento ou atividade. Não ação significa que para o executor daquela ação é como se não existisse uma ação, porque como ele não está apegado à ação e nem apegado ao fruto dela, para ele tanto faz como tanto fez. Então é por isso que o verso diz, mesmo que ele execute uma série de atividades, ainda assim ele se encontra no estado de não ação. Então foi o que o verso
também explicou. Quando você vê a não ação na ação e a ação na não ação, aí sim você é um yogi, você é um homem sábio, correto? Espero que não tenham restado dúvidas. Verso 19. Aquele cujas ações estão livres do desejo e da aspiração, do desfrute sensorial, aquele que queimou todos os seus desejos fruitivos no fogo do conhecimento puro, é chamado então o homem sábio. Então, ele é chamado de Pandita. Pandita significa aquela pessoa que tem um conhecimento perfeito, estável, ele conhece a verdade. Então, ele é chamado de Pandita. E Krishna é chamado de Supandita, ou seja, o melhor de todos os Panditas. Verso 20. Aquele que renunciou ao apego dos frutos do seu trabalho e que está sempre satisfeito dentro da sua bem-aventurança interna, e aquele que não depende de ninguém para a sua manutenção, para a sua subsistência, vamos dizer assim, né? Não executa qualquer ação, mesmo ainda assim ocupado em todo tipo de ação, né? Ele é um karma yogi, ou um sannyasa yogi, um karma sannyasa, ou seja, uma pessoa que através da ação pratica a renúncia. São conceitos bastante refinados. A gente precisa se concentrar bastante para poder entender esses conceitos. É praticar a renúncia através da ação. Esse é o sentido de Karma Yoga. Verso 21. A pessoa que controla a sua mente e os seus sentidos, que é desprovida também de desejos fruitivos, que renunciou a toda variedade de prazeres sensoriais e que trabalha apenas para manter o corpo, não se torna afetado pelas reações pecaminosas. Ou seja, por mais que você esteja neste mundo, e como a gente explicou anteriormente, qualquer ação, inclusive você cozinhar, você limpar a casa, você gera pecado, ainda assim, essas pessoas, por elas estarem situadas numa outra plataforma, elas não sofrem com a reação destes pecados, por mais que eles aconteçam naturalmente. 22. Aquele que está satisfeito com os objetos, que vem até ele de acordo com a própria natureza, ou seja, de maneira natural, que tolera as dualidades deste mundo, como calor e frio, aquele que está livre da inveja, aquele que se mantém equilibrado no sucesso e no fracasso, mesmo enquanto executando ações, ele não pode então ser dominado por nenhuma dessas ações. Verso 23. Para uma pessoa desprovida de apegos materiais, cuja mente está situada no conhecimento transcendental e que executa todas as suas ações para a adoração do Senhor Supremo, para o prazer do Senhor Supremo, então todas as reações do seu passado como um pecador serão destruídas. Todas as reações. Ele se torna então liberado e alcança o estado da não ação. Bom, nosso tempo terminou, então a gente vai encerrar aqui. Desejo a todos então um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.